Hoje foi dia de ressaca aqui em Brasília, com todas as repercussões nesse dia seguinte ao golpe do Fundão. Só lembrando a você rapidamente, você que acompanha o trabalho do nosso site, viu tudo isso em tempo real no dia de ontem, mas deputados e senadores, em sua maioria, em sessão do Congresso Nacional, a toque de caixa, tratorando, aprovaram a lei que orienta a elaboração dos orçamentos do ano seguinte, do ano de 2022, portanto, e no meio desse texto eles incluíram uma turbinada do chamado fundão, o fundo eleitoral, que é aquele fundo com recursos públicos, com dinheiro público, nosso dinheiro, que serve para abastecer campanhas políticas. Ele estava no valor de 2 bilhões de reais, que foi o valor do fundão nas eleições municipais do ano passado, e os senhores deputados e senadores elevaram esse valor em quase 3 vezes, para 5,7 bilhões de reais. Na Câmara dos Deputados, primeiro os deputados votaram o texto principal da LDO, que incluía o aumento do fundão. Mas em seguida houve a votação em separado de um destaque, ou seja, uma proposta de mudança no texto principal, que foi apresentada pelo Partido Novo e que tentava, e que tentou sem sucesso, retirar esse aumento do fundão da LDO. Essa votação, ao contrário da primeira, foi simbólica, ou seja, os deputados não puderam registrar o seu posicionamento nessa votação. Com isso, quem acabou votando a favor da LDO, o texto principal, na prática, votou a favor do aumento do fundo eleitoral. É claro que muitos deputados vieram a público dizer que eram a favor do texto principal da LDO, mas não favoráveis ao aumento do fundão, porque imaginavam, num ato de fé, que iam conseguir aprovar o destaque do Partido Novo. Nos bastidores, porém, deputados dizem que todo mundo sabia que essa votação do destaque do Novo seria em votação simbólica e que quem queria derrubar o aumento do fundão teria que ter votado também para derrubar a LDO. Mas aí deputados da base aliada do governo se viram numa armadilha, porque não tiveram coragem de votar contra a peça orçamentária, a lei que rege o orçamento do ano que vem, atrasando assim, por exemplo, o recesso parlamentar, porque os deputados e senadores só podem entrar de recesso uma vez aprovada a LDO. Os deputados que se colocam nessa situação, que dizem que eram a favor da LDO, mas contra o aumento do fundão, começaram, então, desde ontem à noite, a registrar no sistema da Câmara, lá apresentar um documento para dizer que, mesmo com a votação simbólica, olha, eu sou contra o fundão. E nós mostramos isso no início da manhã de hoje. Foi o caso do deputado Carlos Sampaio, do PSDB, do deputado Jerônimo Goergen, do PP, e também até de deputados bolsonaristas, como a Carla Zambelli, do PSL, e também o Paulo Eduardo Martins, do PSC. O deputado Luiz Miranda, que votou contra a LDO e, por consequência, contra o aumento do fundão, provocou os colegas. Disse, esse papinho não cola. E disse mais, o deputado Luiz Miranda, a forma que temos para pressionar um relator a retirar um jabuti de um projeto é exatamente votando contra o texto principal, para forçar, assim, um acordo e a retirada do jabuti. Foi a provocação que o deputado Luiz Miranda fez aos seus colegas. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, que presidiu a sessão do Congresso no dia de ontem, também rebateu o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que andou dizendo aí que uma coisa era votar a LDO, a outra coisa completamente diferente na cabeça dos deputados da base de apoio do governo era votar o golpe do fundão. Marcelo Ramos deu uma resposta, a gente vai assistir agora. Freitas. Quero fazer aqui um registro. Eu estou aqui nesta cadeira, fui ao Senado e voltei desde as 11 da manhã, fazendo todos os esforços para ajudar o país e ajudar o governo a aprovar uma pauta fundamental, que era a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu acabei de receber aqui pelas redes sociais um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, que não o vejo há muito tempo, porque aqui não frequenta há muito tempo, tentando justificar o seu voto a favor da LDO, na qual está contido o reajuste.
do fundo eleitoral sob o argumento de que eu, deputado Marcelo Ramos, no exercício da presidência, havia atropelado, abro aspas e fecho aspas, a votação do destaque relacionado ao fundo partidário. Quero dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que ele deve ter coragem de assumir os seus votos, as suas atitudes e as suas posturas, porque eu tenho de assumir as minhas. Não exponho os colegas, não tergiverso sobre minhas posições, mesmo quando elas são impopulares. E outra coisa, o partido do deputado Eduardo Bolsonaro, o líder do governo do presidente Bolsonaro, nenhum deles protestou quando da orientação da votação simbólica do destaque do Novo. É muito fácil, depois da votação simbólica, ir para a rede social, dizer que votou contra e tentar transferir responsabilidades. Eu agi estritamente dentro das regras regimentais. Tem momento que recebo críticas da oposição, como agora, que segurei a votação possível para que pudéssemos alcançar o quórum, tentando uma relação fraterna e colaborativa com o governo, e todos que acompanham aqui a sessão no plenário são testemunhas disso. Portanto, não é justo e eu não admito a postura irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele tem que assumir o voto dele e prestar conta do voto dele. Ixi, que pito, hein? Que pagação de sapo, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que ontem presidiu a sessão do Congresso. Vocês estão perguntando no chat aqui onde é que estava Arthur Lira. Arthur Lira estava em São Paulo, em agenda oficial, em reunião com empresários. E o Rodrigo Pacheco também acabou não conduzindo a sessão do Congresso, nem mesmo quando da participação dos senadores, que já foi ali tarde da noite, inclusive durante o nosso programa Papo Antagonista de ontem. Para surpresa de ninguém, aqueles que votaram a favor da LDO com o pacote completo do aumento do fundão, dessa turbinada vergonhosa do fundão, agora vão fazer o discurso de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode vetar o trecho do aumento do fundão. Ora, vale lembrar você que nos acompanha que no ano passado foi a mesma história, foi o mesmo lenga-lenga. O Congresso aprovou o fundão de 2 bilhões para as eleições municipais. Veja só você, agora nós estamos falando para as eleições de 2022 de um fundão de 5,7 bilhões, quase 3 vezes mais. Mas nesse fundão de 2 bi, que já é um absurdo, muitos deputados e senadores disseram, não, mas o presidente vai vetar essa parte. Jair Bolsonaro, pressionado, chegou a publicamente sinalizar que vetaria sim esse trecho. Mas na hora do vamos ver, ele acabou sancionando o fundo eleitoral, dizendo que se ele vetasse, ele poderia incorrer em crime de responsabilidade, o que não faz o menor sentido. Uma coisa é ele vetar toda a LDO, e aí sim não teria orçamento para o ano seguinte. Outra coisa é ele vetar uma aberração dessa que foi feita ontem, que foi o golpe do fundão. Mas agora os governistas estão apostando mais uma vez que Jair Bolsonaro fará essa bondade, essa caridade, veja só você, de vetar o golpe do fundão. Um deputado da bancada evangélica que me pediu reserva chegou a dizer que está orando a Deus para que Bolsonaro vete o golpe do fundão, porque ele está, nas palavras dele, apanhando muito desde ontem à noite pelo seu voto favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que incluía no seu texto principal, sim, o aumento, a turbinada do fundão.